Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos por mais uma vez. Jesus, obrigado. Obrigado pelo teu Santo Espírito estar aqui conosco. Fala conosco, Senhor. Usa-me como um canal de bênção. Eu estou disponível, Senhor, a minha voz, o meu entendimento, tudo que tenho e sou, eu ponho à disponibilidade do Senhor nesse momento. Há uma expectativa no coração dessas pessoas, e que o Senhor possa surpreender a cada um, superar as nossas expectativas. Repreendemos a ação do nosso adversário, nenhum mal contra nós agora. Em nome de Jesus Cristo, flua, Espírito Santo, através da tua palavra. Amém. Amém, irmãos. Livro de Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade ou malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Alexandre Magno, conhecido também como Alexandre o Grande, foi um general de guerra muito importante, muito relevante. Ele conseguiu conquistar praticamente todo o mundo conhecido da época. Ele morreu jovem, morreu com 33 anos de idade, mas ele morreu triste, porque ele havia conseguido conquistar todas as terras que ele esperava, e não havia mais terra para conquistar. Ele era muito conhecido entre os soldados pela sua dureza, principalmente quando os soldados eram covardes. Em determinado momento, um dos capitães do exército do rei Alexandre, do imperador Alexandre, comunicou a ele que um dos seus soldados havia sido pego, se escondendo, como um covarde, fugindo de um exército inimigo. Alexandre não suportava isso, e ele foi com seu cavalo para repreender o soldado. Quando ele chegou próximo ao soldado, ele percebeu que o soldado era muito jovem. Tinha uma aparência quase que de um adolescente. Alexandre desenvolveu ali naquele instante uma paixão grande por aquele soldado, como se fosse um pai. E com a voz mansa, diferente da expectativa que o soldado tinha, ele perguntou: soldado, qual é o seu nome? O soldado respondeu calmamente, ele não esperava isso, esperava alguém bravo, truculento, porque ele tinha feito algo de errado. E o soldado respondeu: Alexandre, meu senhor. Alexandre ficou irado, seu rosto se transformou, ele desceu depressa do seu cavalo, pegou o soldado pelo pescoço, chacoalhou, jogou ele em terra e com a voz de raiva, nervoso: soldado, qual é o seu nome? E o soldado, com a voz trêmula agora, gaguejando: Alexandre, meu senhor. Alexandre respondeu, o grande: soldado, muda de nome, ou muda de conduta. Sua conduta não combina com esse nome. Jonas é um exemplo de alguém que não mudou de nome, nem de conduta. Ele preferiu mudar de endereço. Para não seguir a orientação de Deus, ele foge. A Bíblia ensina que o nome Jonas significa pomba. E é até interessante que esse pássaro é um pássaro que costuma fugir quando o perigo é iminente. Vocês provavelmente já devem ter visto em algum momento, hoje
Normalmente os rojões, os fogos de artifício não têm mais o ruído como tinha antigamente. Mas quando as pessoas soltavam alguma bomba ou um rojão, os primeiros a voar são as pombas. Com perigo iminente, elas fogem. Jonas recebe um chamado, uma convocação de Deus. Você deve ir para a grande cidade de Nínive e anunciar a minha mensagem de arrependimento àquele povo. Para quem não sabe a história, Nínive era a maior cidade da época. Era a capital do reino da Assíria. Não da Síria, da Assíria. A Assíria estava dominando todo aquele território. Nínive ficava na margem de um rio conhecido, o rio Tigre. Os assírios eram famosos por serem muito cruéis, eles eram truculentos, eles eram malvados. Existem algumas relíquias desse império que foram encontradas recentemente. Uma pedra gravada, uma imagem de soldados assírios empalando judeus. Eles colocavam esses homens em uma lança e os elevavam. Deixavam eles enfiados na lança, empalados, durante dias. Em outro momento, a história conta que eles costumavam arrancar a cabeça dos seus inimigos e fazer montes nas portas das cidades, justamente para, de alguma forma, amedrontar os seus inimigos. Era uma estratégia que eles usavam. Um dos imperadores, o conhecido como sendo mais truculento, ele ordenava os seus soldados que, ao encontrar um inimigo, deveria causar um corte grande no abdômen e, com as próprias mãos, arrancar parte das vísceras. E eles colocavam um gato vivo dentro do abdômen do inimigo e costuravam, para que o gato, no desespero, na tentativa de se salvar, causasse todo tipo de dor e crueldade com aquela pessoa. Essa era a prática dos assírios. Nós não temos na palavra de Deus uma confirmação do que eu vou dizer. A história conta que os pais do profeta Jonas foram mortos pelos assírios. Não podemos confirmar mediante a ausência desse texto bíblico. Mas nas entrelinhas do que eu vou pregar para vocês nessa noite, vocês vão entender que Jonas não foge de Nínive, dos assírios, por medo. Na maioria das vezes as pessoas entendem que Jonas teve medo dos assírios. Hoje eu vou mostrar que, se houve medo em algum momento, além do medo, havia outros sentimentos no coração de Jonas. Ele tinha raiva dos assírios. Ele os odiava. Ele ficou irado com Deus, porque Deus perdoou os ninivitas. Os assírios se arrependeram dos seus pecados, ouviram a palavra de Jonas. Deus perdoou os assírios, e Jonas se revolta contra Deus. Jonas chega ao ponto de pedir a própria morte, porque Deus concedeu a vida aos assírios. Diferente de Elias, por exemplo, o profeta que pede a morte também, mas porque no entendimento dele ninguém estava ouvindo a mensagem de Elias. Nesse texto, a Bíblia diz que todos ouviram a mensagem de Jonas e se arrependeram dos seus maus caminhos, e se arrependeram dos seus pecados, e Deus o perdoou em sua infinita misericórdia. Jonas não aceitou isso. Então eu vejo é possível a gente afirmar o medo desse povo. Israel, nesse contexto, está vivendo em paz. Deus levanta Jonas e diz: vá até esse povo truculento, maldoso, e vá lá anunciar a minha palavra, que eles devem se arrepender. Imagine o contexto de hoje. Israel está em guerra contra o Hamas, um grupo de terroristas, tão truculentos quanto os assírios. Imagina se Deus levanta um israelita e ordena a esse israelita que deveria ir até a faixa de Gaza e evangelizar o Estado Islâmico. Como seria a reação desses israelitas?
Nós fazemos julgamentos de Jonas. Inicialmente, humanamente, eu até dou um pouquinho de razão para ele, mediante tudo que os assírios estavam causando. É interessante que nem sempre Deus pede para nós coisas fáceis, viu, irmãos? Às vezes Deus pede para nós coisas muito difíceis. Difíceis de engolir, difíceis de digerir, difíceis de aplicar, difíceis de entender. Eu não consigo entender, Senhor, porque o Senhor gosta de pessoas que eu não gosto. Por que que o Senhor ama pessoas que eu não amo? E por que que o Senhor quer salvar pessoas que eu prefiro condenar? Por que que o Senhor é assim? Deus costuma nos pedir coisas que são difíceis, que são intragáveis. A distância da onde Jonas estava para Nínive era próximo de 1000 quilômetros. Jonas preferiu pegar o caminho oposto. Tarsis era uma cidade portuária, onde hoje é a Espanha. A Espanha, na época, naquela beiradinha ali, era conhecida como o fim do mundo. Era o final do mundo conhecido. 4.000 quilômetros de distância de onde Jonas estava. Ele preferiu percorrer uma distância 4 vezes maior do que a que Deus tinha dito para ele. Ele preferiu ir para o fim do mundo do que obedecer à voz de Deus. É provável que você esteja fazendo algum julgamento em relação a Jonas, mas se você meditar um pouquinho, quantas vezes, quantas desculpas, quantas formas você usou para não ouvir a voz de Deus? Às vezes você percorreu quilômetros de distância a mais do que precisaria, porque você queria de alguma forma se esconder de Deus. Quantas vezes alguém já te convidou para vir aqui, para ouvir a palavra? Quantas vezes você tem essa opção? Quando você vai acessar uma rede social ou ligar a televisão, e aí é ofertado a você muitas coisas. Você pode assistir um jogo de futebol, você pode assistir uma novela, tantas coisas, até algumas indevidas. Em contrapartida, tem a oportunidade de ouvir a palavra. E quantas vezes você foge, se esconde, você prefere não ouvir essa recomendação? Ah, não, eu não quero, eu quero fugir. Jonas foge. A Bíblia diz que ele vai até Jope, que era uma cidade de porto. Ele paga uma passagem, entra num navio, um navio de carga, cheio de riquezas. Tarsis era famosa no comércio de estanho, de chumbo, de ferro, de todo tipo de minério, de temperos. Jonas está nesse barco e a Bíblia diz que ele vai até o porão e dorme. Mediante a isso, Deus envia uma tempestade. Deus fala com o vento, com o mar. E uma tempestade muito forte vem sobre o barco. As ondas estavam fortes. Os marujos, os marinheiros estavam com medo e começam a lançar coisas valiosas do seu navio para dentro do oceano, porque um barco mais leve, menos pesado, conseguia navegar melhor. Não precisaria, de repente, afundar, como estava sendo possível, mediante aquela grande tempestade. É interessante afirmar, irmãos, que muitas vezes nós colocamos pessoas em nossa vida, nós mesmos colocamos em nossa vida, em nossa casa, e essas pessoas nos fazem perder muitas coisas valiosas. Cuidado com quem você abre o seu coração, cuidado com quem você chama de amigo, com quem você conversa, cuidado com quem você quer se relacionar. Você que é jovem, está planejando se casar, muito cuidado no barco que você quer entrar, porque de repente esse barco pode afundar. Tem alguém ali desobedecendo a Deus, e Deus está tratando com essa pessoa, e o tratamento veio para todo mundo que estava no barco. Chamaram Jonas, Jonas confessa: eu estou errando. Havia uma crença na época que os deuses eram territorialistas. O Deus de Israel então comandava Israel. Por isso que Jonas foge. Para nós não faz nenhum sentido, percebe? A gente acredita num Deus onipresente, está ao mesmo tempo em todos os lugares. Havia uma crença naquela época. Ele acreditava, de repente, que fugindo, ele poderia ficar distante de Deus. O Salmo 139 diz a seguinte frase: para onde fugirei eu do teu Santo Espírito? Se eu subir ao céu,
o Senhor está aí. Se eu descer a maior profundeza nas trevas, eu encontrarei o seu Espírito ali. Qualquer lugar que eu vá, o Santo Espírito de Deus está nos vendo, está conosco. Primeiro, é uma correção. Se você estiver fazendo algo de errado, pode ficar com medo. Agora, se você estiver servindo a esse Deus maravilhoso, em qualquer lugar que você vá, Ele estará com você. É por isso que a gente não precisa ter medo de nada. No Salmo 23, o salmista diz: se eu andar por um vale de trevas e morte, eu não vou ficar com medo, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco em qualquer lugar. Deus ordena um grande peixe. No livro de Jonas diz grande peixe, não fala baleia. Em Mateus, Jesus diz que é uma baleia. Um grande peixe vem, traga Jonas, engole Jonas. É interessante que algumas pessoas desconfiam da veracidade desse livro por essa informação. É o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. O que seria para Ele ordenar a um peixe engolir um ser humano? O que seria para Ele, né? O que é impossível para o nosso Deus? Dentro do peixe, diferente do que algumas pessoas pensam, domingo até compartilhei algo engraçado. Eu falei, quando eu era criança na escola bíblica, a gente pintou um desenho que Jonas estava fazendo uma fogueira dentro da barriga da baleia. Assistindo televisão, nada disso. Ele estava muito desconfortável. Não sabemos se ele estava dentro da cavidade da boca ou se ele tinha chegado ao estômago. Ele diz no ventre do abismo. Tem uma hora que ele compara a sepultura, ao mundo dos mortos, a um local de sofrimento. Um grande peixe para engolir, para ser capaz de engolir um ser humano, é um peixe capaz de chegar a águas muito profundas. Conforme aumenta a profundidade da água do mar, os nossos ouvidos não suportam a pressão. Uma pressão imensa, uma escuridão imensa, ausência de luz, deficiência de oxigênio, baixo nível de oxigênio. Eu acredito ser uma baleia porque Jonas precisava desse auxílio de oxigênio. É lógico que Deus operou um milagre aqui. Há até um relato no The New York Times de 1986 de um pescador que ficou 1 dia e meio no interior da boca de uma baleia e sobreviveu. The New York Times, 1986. Eu não me baseio no The New York Times, eu só estou mostrando para vocês que há um relato extra-bíblico de algo semelhante. Se não houvesse também, eu continuaria acreditando na palavra de Deus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra dele. Jonas está no interior desse grande peixe. Eu não sou muito fã de cheiro de peixe. Nem o cheiro de fora, e muito menos o cheiro de dentro. Não deve ser nada prazeroso. Vamos ver como Jonas descreve o local onde ele estava. Jonas, capítulo 2, versículo 1. Então Jonas, essa versão diz no ventre do peixe. Outra versão diz no ventre do abismo. Orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, veja a comparação com o texto anterior. Eu gritei e tu ouviste a minha voz, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. Veja a expressão dele: até a alma está cercada de água. Ele está profundamente em aflição. Não só fisicamente, há algo acontecendo em seu interior. Uma vergonha, uma tristeza. Ele está entendendo que Deus está tratando com ele, e ele está com medo, aflito. Lá no ventre do peixe, no interior do peixe, ele clama ao Senhor nas profundezas do mar.
E o nosso Deus ouve a oração dele. De repente, se você olhar para a sua alma hoje, você vai encontrar semelhanças com essa passagem, com esse homem. Eu me vejo assim, Senhor, perturbado, triste, aflito, sem paz. Não consigo dormir, não consigo me alimentar, não consigo trabalhar de direito. Eu estou aprisionado. A mente de muitas pessoas é uma prisão. Aprisiona as pessoas. A culpa aprisiona, a mágoa aprisiona, os ressentimentos aprisionam. No versículo 5 ele continua dizendo: o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Se ele realmente estivesse no estômago, provavelmente o suco gástrico daquele peixe estava tentando fazer a decomposição da carne dele. Estava sofrendo, aflito, e naquele local ele clama ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor ouve a voz de Jonas. Deus ouve a nossa oração, irmãos. Mesmo diante da morte, mesmo diante de situações tão difíceis, tão complicadas de se passar, Deus ouve a nossa oração. Ele está passando tudo isso porque ele é um profeta desobediente. É possível que coisas que você esteja passando na sua vida seja resultado da desobediência. É porque você não obedeceu à voz de Deus. É possível que seja isso. A boa notícia que eu tenho para você nessa noite é que o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Deus deu mais uma chance para Jonas. O tema dessa palavra hoje é o Deus poderoso, cheio de graça. O nosso Deus é cheio de graça, cheio de bondade. Graça é a união do amor e da misericórdia de Deus, é a expressão do amor dele, do favor que não merecemos. Jonas não merecia essa gentileza, não merecia com que Deus ouvisse a voz dele, ele não merecia isso, e Deus concede essa graça a Jonas. O peixe é direcionado à praia próxima de Nínive. Imagine essa situação, irmãos. Alguns pescadores pescando na praia, não sei se era com anzol e vara de bambu, se era com redes e tarrafas, se estavam nos barcos. Eu sei que um grande peixe de profundidades do oceano não costuma frequentar a orla, a beirada dos rios, dos mares. Ele não costuma ficar próximo de águas rasas. Ele prefere águas mais profundas. Então já causou um espanto naqueles pescadores o fato de um grande peixe estar naquela região. O grande peixe não só está ali, como ele está com um comportamento não convencional. Ele está engasgado com alguma coisa. Você já se engasgou com alguma coisa, com um pedacinho de pão? Imagina um grande peixe engasgado com um ser humano. O peixe vai até a praia, gospe um ser humano. Ele vomita um ser humano. Imagina os pescadores tentando contar essa história para as outras pessoas que não estavam ali. Normalmente as pessoas já atribuem aos pescadores a fama de mentiroso. Aí eles estão contando uma história de que um peixe veio engasgado com um ser humano e cuspiu o ser humano. Um profeta se levanta, cheio de alga, aquele cheiro forte, evidente, e ele vai tirando as algas assim, ele se levanta, e ele olha e ele percebe que está próximo de Nínive, e ele começa a pregar: arrependa-se dos seus pecados. O que vocês acham que aconteceu com aquele povo, irmãos? Todo mundo se arrependeu, imediatamente. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual sinal miraculoso, sobrenatural você precisa para acreditar na palavra de Deus? Jesus diz: feliz é aqueles que não me viram e acreditam em mim. Você precisa de um sinal miraculoso? Você precisa que um peixe guspa um ser humano? Ou você tem fé e acredita friamente na palavra do Senhor Deus? Ele começa uma pregação em Nínive. A cidade era grande,
150.000 pessoas habitavam nessa cidade. A Bíblia diz que para percorrer ela de um lado para o outro eram 3 dias de caminhada. Era grande a cidade. Ela era fortificada, suas muralhas suportavam 2 carros passando simultaneamente sobre as muralhas. Ela era fortificada, ela era cheia de homens valentes. Mais uma história que eu encontrei estudando essa passagem, que não há confirmação no texto bíblico, mas é interessante para a gente colocar aqui. Há uma história contada pelos ninivitas, que os deuses enviariam um mensageiro vindo do ventre de um peixe. Essa história não só era contada entre os ninivitas, como estava gravada nos muros de Nínive. Quando isso aconteceu, causou entre os ninivitas uma comoção geral. O próximo capítulo é o capítulo 3, e eu vou ler para vocês, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Olha que coisa maravilhosa. É muito bom quando as pessoas creem em Deus. E proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Vestir-se de panos de saco era o simbolismo, representava a humilhação. Estamos nos humilhando perante esse Deus poderoso, que está anunciando que a nossa cidade será subvertida, através desse profeta que veio cuspido por um grande peixe. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Mais um sinal de humildade, de humilhação. Eles se arrependeram de seus pecados. Fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. Olha que sensacional. E clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Cada culpa que aquele ser humano, cada indivíduo, cada cidadão de Nínive carregava, eles deveriam se converter dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, para que de repente, veja o que a Bíblia diz, versículo 9, quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe isso pode acontecer? Quem sabe Deus é misericordioso conosco? Versículo 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não o fez. A expressão se arrepender é uma expressão teológica de atribuir a Deus sentimentos humanos. É isso que o escritor do livro de Jonas está descrevendo aqui. Deus viu o arrependimento daquelas pessoas e concedeu a toda aquela cidade, aquelas pessoas, graça. Ele perdoou os pecados de toda aquela cidade. Mudou de ideia, não destruirei essa cidade. Essa é uma noite de arrependimento. Daqui a pouquinho nós vamos orar. E você vai se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Vai confessar perante o Senhor. E baseado na palavra de Deus, no poder do sangue de Jesus Cristo, nós clamaremos a Ele e Ele nos ouvirá. O Senhor perdoou o pecado daquela cidade. Não existe pecado que o nosso Deus não perdoe. De repente em seu coração você diz, eu tenho tanta maldade, eu fiz tanta coisa, você não me conhece. Você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu fiz. Veja, alguns dos pecados que eu mencionei deste povo. E o Senhor é compassivo, misericordioso. Ele envia um profeta para que essas pessoas se arrependessem. Hoje eu estou aqui como um homem de Deus, trazendo essas boas notícias a vocês, para que haja arrependimento, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, e Ele é cheio de graça. Vamos aplaudir ao Senhor por isso?
Deus foi gracioso com Jonas. Deus foi gracioso com a cidade de Nínive. É interessante que tudo no livro obedece à voz de Deus. Deus manda um peixe engolir Jonas e o peixe obedece. Deus manda uma tempestade e a tempestade se forma. Deus manda o peixe cuspir Jonas na praia, o peixe faz. Nós vamos ler aqui que Deus manda uma erva nascer e nasce. Deus manda um verme comer a erva e o verme obedece. Tudo no livro de Jonas obedece à voz de Deus, exceto um. Jonas prefere não obedecer a Deus. Ele escolhe não obedecer. A pergunta que eu faço para você é: qual é a sua escolha? O que você escolhe? Qual é a sua escolha? Você escolhe o que hoje? Ouvir a voz de Deus? Se arrepender dos seus maus caminhos? Aquela cidade se arrependeu e deixou de ser destruída. A notícia era de destruição e Deus inverteu, mudou de ideia. A notícia que temos hoje é a mesma, de destruição. Se você não se converter dos seus maus caminhos, você padecerá na eternidade. Agora, se você se converter, a Bíblia diz: quem crer e for batizado, será salvo. Vai ser salvo. Quem crer e for batizado, será salvo. Todo mundo está obedecendo a voz de Deus. Jonas capítulo 4, versículo 1. Olha o sentimento de Jonas ao perceber que todo mundo se arrependeu em Nínive. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Eu nunca vi um profeta que prega arrependimento e todo mundo se arrepende e fica desgostoso. Elias fica furioso um dia porque ninguém acredita no que ele está pregando. Jeremias chora porque ninguém acredita. Jonas é um fenômeno, porque a pregação dele é repetida, são 5 palavras em uma frase. Ele não tem eloquência nenhuma, ele não tem inteligência nenhuma, ele não tem vontade nenhuma de pregar aquelas pessoas. E toda a cidade se arrepende. É evidente o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Quem convence o ser humano do pecado, da justiça, do juízo, é o nosso Deus. Não é a pregação, não é o pregador em si, é o nosso Santo Espírito. Jonas ficou irado. Lembram de como era o povo? Eu acho que Jonas não fugiu só por medo. Ele fugiu porque ele conhecia a Deus. Ele vai dizer isso daqui: eu sei que o Senhor é infinito em misericórdia, e se ele se arrependesse, o Senhor iria perdoar. E eu não queria. Eu preferia que o Senhor tivesse matado todas essas pessoas. Versículo 2. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, porque por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Jonas está justificando, ele está querendo dizer que ele está certo, que Deus está errado, é por isso que ele fugiu para Tarsis. Pois eu sabia, que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em se irar, e grande em bondade ou benignidade, e que te arrependes do mal. Esse é o nosso Deus. Um Deus poderoso, cheio de graça. Versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. A gente começa a ficar com um pouco de raiva de Jonas, né? Ô Jonas. E disse o Senhor, Deus tem muito senso de humor: é razoável essa tua ira? Você acha que você está certo em ficar irado porque eu perdoei os pecados dessas pessoas? Versículo 5. Então Jonas saiu da cidade, ele saiu de Nínive, e sentou-se ao oriente da mesma. Ali fez uma enramada, uma cabaninha, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ficou de camarote assistindo. Eu quero ver o que Deus vai fazer com essa cidade, porque eu anunciei que eles seriam destruídos, e agora eu quero ver o que ele vai fazer. Eu sei muito bem das obras dele, eu sei o que eles fizeram, agora eu quero ver o que o Senhor vai fazer. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas. Acho que Deus estava passando uma mensagem para ele: você está de cabeça quente, então eu vou fazer uma sombra na sua cabeça, para você dar uma resfriada. Olha que mensagem legal, ó.
Dá uma resfriada na sua cuca. Esfria um pouquinho a cabeça. Às vezes você toma decisões nervoso, irado. Às vezes você fala o que não deve. Deus mandou uma planta para fazer sombra na cabeça de Jonas. Resfria a cabeça, Jonas. A fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Eu acho que ele é muito bipolar, né? Cada hora ele, dependendo do que acontece, ele está muito irado e quer destruir. E o Senhor me mata. E agora cresce uma planta. E, oh, Senhor, que bom, quanta alegria. Versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta. E esta se secou. Deus é muito engraçado, né? Vamos ser sinceros. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, não tinha árvore para esconder. Bateu na cabeça, não sei se ele tinha pouco cabelo, se queimou. De maneira que desfalecia, ele quase desmaiava. Pelo que pediu para si a morte. Então ele pediu a morte, ficou feliz e pediu a morte de novo. Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Agora ele está bravo, não é? Esquece os ninivitas. Agora ele está bravo por causa da planta. Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Ele quer dar dimensão à ira dele. Para o senhor entender, é tão razoável a minha ira, que eu prefiro até morrer. Versículo 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou nenhum trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. A justiça do ser humano é podre, é seletiva. A misericórdia do ser humano é seletiva, é suja, é podre. Jonas, o profeta de Deus, está com misericórdia de uma planta. Está chateado porque a planta morreu. E o Senhor Deus está dizendo: e eu não posso ter misericórdia de 120.000 pessoas, de crianças. Não posso eu ter misericórdia? Quantas frustrações nós temos por motivos insignificantes, irrelevantes. Quantas vezes damos mais valor a coisas do que a pessoas? Deus dá uma lição ao profeta, e essa lição deve ser aplicada a nós. Valorize as pessoas. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar esse irmão que está sentado aí do seu lado, seu vizinho, seu colega de trabalho. Último texto que nós vamos ler, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus, é graça. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, nada do que eu faço. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Se é salvo, é porque Jesus Cristo te salvou. Não é porque você tem boas obras. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Eu quero que a igreja se coloque em pé e que a equipe de louvor, por favor, venha aqui. A equipe de louvor vai começar cantando uma canção. Nós vamos começar cantando. Ainda é cedo, irmão, daqui a pouquinho a gente já vai embora. Alguns minutinhos nós já vamos embora. Jonas não merecia uma segunda chance, e Deus concedeu. Aquela cidade não merecia o perdão. Eles eram maus, eles eram pecadores, e Deus concedeu graça, misericórdia, favor a todas aquelas pessoas. Nessa noite nós vamos orar, clamando ao nosso Deus, para que o Senhor se atente às nossas necessidades, que o Senhor perdoe os nossos pecados,
que os nossos pecados sejam justificados através do sacrifício de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero que você cante essa canção com os olhos fechados. Na sequência nós vamos orar. Espírito Santo, a tua graça sobre nós. Tua graça, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Cante bem forte essa canção ao Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como seda fresca encobre o rosto ante Ti, esconda o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça que esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar sagrado, só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Os instrumentos vão continuar tocando. E você com os olhos fechados vai orar ao Senhor. Como Jonas, em aflição, em aperto, em desespero, caído, envergonhado, pressionado, com a iminência da morte, no interior daquele peixe, tudo difícil, escuro. Naquele lugar Jonas clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. Jesus Cristo de Nazaré, olha para nós nesse instante. Olha para essa mulher que sofre, para esse homem que sofre. Xadarabacarabachai. Quantas lágrimas, Senhor, derramadas por esse motivo, por essa razão. Quanta tristeza, Senhor, quanta tristeza, quanta dor, quanto sofrimento. Xadarabacarabachai. Alguns estão, Senhor, caminhando por um vale de trevas e morte. Tu estás conosco, Senhor. Tu estás conosco, Tu estás comigo, Espírito Santo de Deus. Eu oro nesse instante para que o Senhor inverta o cativeiro. Inverta, Senhor, o cativeiro desse homem e dessa mulher. Transforma a vida dessas pessoas da forma que só o Senhor sabe fazer. No final desse sofrimento, dessa tristeza, Senhor, Jonas anunciou a Tua palavra e milhares de pessoas se renderam aos Seus pés. Só o Senhor é capaz de transformar algo tão triste, cheio de sofrimento, cheio de dor. Só o Senhor é capaz de trazer uma bela história, um belo testemunho. Só o Senhor é capaz, Senhor, de reescrever tudo isso. Senhor, sabemos que os nossos testemunhos mais profundos, eles virão do momento em que estamos em maior sofrimento, em dor. Alivia, Senhor, alivia o peso, o fardo. Alivia, Senhor, as preocupações. Quanta ansiedade, quanta preocupação pelo futuro, Senhor. Xadarabacarabachai. Entra nessa casa, nessa família. Abençoa essa família, Senhor, esse casal. Abençoa, Senhor, as crianças dessa casa. Abençoa o trabalho, os negócios, a vida financeira, a vida espiritual, a vida emocional. Cura, Senhor, cura, liberta, transforma. Só o Senhor pode fazer. Salva pessoas, Senhor. Salva, Espírito Santo. Convença o homem do pecado, da justiça, do juízo. Em nome do Senhor Jesus oramos. Como o Senhor foi favorável àquela cidade que se arrependeu e que clamou, e que o Senhor ouviu a oração deles. Ouça a nossa oração, Espírito Santo. Que chegue diante de Ti nossas lágrimas, nosso clamor, das
Senhor, de alegria, de felicidade. Chega de sofrimento, chega de tristeza, de dor. Espírito Santo de Deus, derrama da tua unção nesse instante, no teu poder. Livra essas pessoas, Senhor, de dores, de males terríveis, em nome do Senhor Jesus. Continue com seus olhos fechados. Eu vou fazer um convite uma única vez. Eu gostaria de saber se em nosso meio há alguém que gostaria de entregar a sua vida, a sua alma, a sua família a Jesus Cristo. Se você quer reconhecer Jesus como seu Senhor, seu único Senhor, seu único Salvador, sai do seu lugar, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Eu sei que vai parecer que tem muitas pessoas aqui neste lugar, e não tem muitas pessoas. Vai parecer que está todo mundo te olhando. O diabo está dizendo no seu coração que não precisa fazer isso. Eu quero dizer a você, impulsionado pelo Espírito Santo, se você se posicionar aqui neste lugar, perante essas testemunhas, perante o nosso Deus, você vai se posicionar lá fora no mundo, aonde está a primeira pessoa que gostaria de entregar, de dedicar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quem quiser, saia do seu lugar e venha aqui à frente que eu vou orar por você. É possível que você fique esperando outras pessoas virem. De repente, esse compromisso é só com você. Deus está falando diretamente no seu coração. Espírito Santo de Deus, somos gratos a Ti. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir eu entrarei, cearei com ele. E de repente você já serviu ao Senhor em outro momento e você quer firmar, você sente um impulso de firmar esse compromisso. O nosso Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da chance que você precisar. Esse é o momento de fazer um compromisso com o nosso Deus. Levante as suas mãos aos céus, igreja. Vamos agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, que é cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Jesus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, pelos louvores cantados. Obrigado por essas pessoas. Que essa palavra possa estar incomodando essas pessoas. Continua, Senhor, continua falando, continua incomodando. Que seja pregado em nosso coração o arrependimento genuíno, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Com as mãos erguidas, que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guardará o vosso coração, guardará sua vida, seus sentimentos em glória, por Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu vivo, continuaremos vivendo. Cumprimente essa pessoa que está próximo a você, diga para ela: que bom que você veio.